Olá pessoal, meu nome é Thiago. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da monitoria de algoritmos de programação. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre pré-processador C. O pré-processador é um programa que faz alguns processos simples antes do compilador. Ele é executado automaticamente todas as vezes que seu programa é compilado. E os comandos a serem executados são dados através de diretivas do pré-processador. Tá, mas o que são diretivas? Para começar, o símbolo do jogo da velha, ou hashtag, deve ser o primeiro caractere, exceto o espaço em branco na linha. Toda diretiva também é determinada ao final de cada linha, a não ser que a linha seja finalizada com uma barra, ou seja, toda a linha é reservada para aquele comando. E nenhum código C, por exemplo, pode aparecer naquela linha. E outra coisa, com exceção da diretiva pragma, todas as diretivas podem ser utilizadas em qualquer parte do programa. E o mais importante de tudo, não são código C. Isso é o mais importante. Por isso, no final das diretivas, nós não utilizamos o ponto e vírgula, pois não se trata de um código C. Portanto, não é necessário usar o ponto e vírgula. Outras coisas sobre diretiva. Para incluir arquivos de cabeçalho, usamos o ponto H, para simbolizar que é um header. Sua compilação é condicional. É possível definir constantes e macros com as diretivas, expansão de macros, controle e diagnóstico de processo de compilação. E aqui na direita temos alguns exemplos de diretivas que nós podemos utilizar. As mais utilizadas são a include e a define, são as que geralmente nós mais usamos. Como eu disse, uma dessas diretivas é a include. A diretiva include permite que um arquivo, que geralmente com definições e declarações de protótipos, possa ser incluído em um módulo. Por convenção, tais arquivos são chamados de arquivos de cabeçalho, como eu falei anteriormente, e recebem a extensão .h, que quer dizer header. Com o include é possível reaproveitar código. Como exemplo de uso do include, temos as bibliotecas stdlib e stdio, que são algumas das mais usadas. E o nome do arquivo de cabeçalho é incluído entre símbolos de menor que e maior que. Isto indica que este arquivo é um arquivo de cabeçalho fornecido pelo compilador, que será incluído a partir de um diretório padrão do sistema. Bom, exemplo. Suponha que um arquivo aaa.txt do diretório corrente tem o seguinte conteúdo. Tem esse conteúdo aqui, int glob igual a 8 e int func com os parâmetros int ou seja, recebe um inteiro nessa função. Esse aqui é o conteúdo do arquivo aaa.txt. Então, importando esse arquivo em um programa, usando o include, importando o arquivo aaa.txt, aqui na main ele utiliza a constante glob, que é declarada dentro do arquivo txt, e mais embaixo ele utiliza o protótipo de função, que também foi declarado no arquivo txt. E aqui temos como ficaria o código se não fosse usado o include. Seria a mesma coisa de ter aquele trecho de código do arquivo txt na parte superior do programa. Então é como se fosse um único código. Isso facilita quando você tem um código bem modularizado, você pode usar o mesmo módulo de código em vários outros módulos. Pode ser chamado em vários outros módulos. Por exemplo, você pode ter um arquivo que calcula a média de determinados valores. E você tem mais de um módulo do seu programa que precisa dessa função. Então você modulariza e vai importando onde você deseja usar. Outra importante diretiva para o pré-processador C é a diretiva define,
que permite definir constantes simbólicas e macros que serão substituídas no código-fonte durante a compilação. O uso dessa diretiva torna-se mais simples manter o código envolvendo constantes correto. Ela também simplifica a compreensão do código, porque usa nomes simbólicos que indicam o papel de constante no módulo. Esses nomes servem como abreviatura de um trecho de código. Como nesse exemplo, o max é uma abreviatura de 1000. A sequência de caracteres que começa depois de max e vai até o final da linha é o significado da abreviatura, ou seja, o valor da macro. Se você escrever, por exemplo, um ponto e vírgula depois do 1000, esse caractere fará parte da macro. Ou seja, tudo que você colocar depois do nome da abreviatura fará parte da macro. Então, neste exemplo, definimos uma macro que representa o número 1000 e aqui criamos um vetor com o tamanho da max, ou seja, 1000. Um vetor com tamanho 1000. Que seria a mesma coisa de somente criar um vetor e colocar o número 1000 dentro. Assim como uma função, uma macro também pode ter parâmetros. Como por exemplo, aqui definimos uma macro com nome troca, que recebe valores A e B e executa o seguinte comando: atribui A uma variável T, depois atribui B a variável A, e depois T a variável B. Ou seja, ele fez uma troca. A virou B e B virou A. Então definimos isso no cabeçalho, zona diretiva, e no código, dentro da main, chamamos a função troca e passamos os dois valores que queremos trocar. Então ele vai executar normalmente a troca e prosseguir com o programa. Isso seria a mesma coisa de, ao invés de chamar a função, nós colocarmos a troca dentro do próprio código na main. Teria o mesmo resultado. No entanto, se eu quiser fazer essa troca em mais de um lugar no código, usando as diretivas do define, essa que nós estamos usando, eu poderia usar em vários lugares do código de uma forma mais fácil, sem ter que escrever tanto quanto dessa segunda forma aqui que nós estamos vendo. Dessa forma aqui se torna mais simples e reutilizável em outras partes do código. Bom, por hoje é só, pessoal. Essas foram as referências usadas para criar a aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.